Resultados de pesquisas que tratam sobre intenção de voto, colocando o ex-presidente Lula sempre à frente do presidente Bolsonaro. O que isso significa? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. As pesquisas de intenção de voto têm sempre marcado o ex-presidente Lula à frente do presidente Bolsonaro como resultado das eleições que virão logo mais neste ano. E algumas pessoas têm se perguntado, mas o que isso significa? Será que não estão manipulando os resultados? Será que isso não reflete uma artimanha que se cria para, de alguma maneira, colocar o Lula no poder para retirar Bolsonaro? Bom, eu não sei, eu não tenho como responder a isto, mas vamos supor, veja bem, vamos supor que esse percentual ele seja real, ou seja, que o ex-presidente Lula está à frente do presidente Bolsonaro. Por que isso acontece? Isso acontece por conta de uma mentalidade clara que está na mente do brasileiro, principalmente aqueles que são pobres e aqueles que estão abaixo da linha da pobreza, que é aquela ideia de um governo que vai ampará-los, que vai fazer com que eles tenham vários programas de governo, políticas públicas. E a gente vai perceber que no discurso do ex-presidente Lula isso está muito presente. Para além, obviamente, dos absurdos que ele fala no que diz respeito aos valores da moral judaico-cristã, mas ele também menciona aspectos que falam diretamente a essa classe da população brasileira. Fala do prato de comida, do preço da comida, da possibilidade de comer carne, da possibilidade de comer bem, de ter uma vida com mais fartura. E isto, obviamente, entra na cabeça desse setor da população do Brasil e faz com que eles digam, então é bem melhor do que o presidente Bolsonaro, porque o discurso do presidente Bolsonaro está muito mais pautado nas questões que dizem respeito apenas à classe média para a classe média alta, que é a questão de liberdade, a questão do livre comércio, a questão do desenvolvimento de empregos, enfim. Então, veja que o discurso ele tem muito a ver com relação a este resultado, caso esses resultados reflitam de alguma maneira a verdade geral. Agora, é muito importante nós pensarmos o seguinte, é que essas pessoas que, ávidas por políticas públicas, por ajuda do governo, enfim, que são peculiares a um governo mais à esquerda, eles se esquecem de olhar para a própria história. Quando nós olhamos para a história, nós vamos descobrir algo claríssimo, ou seja, o que aconteceu e o que tem acontecido em nações que adotaram esse tipo de governo. E o último governo, a última nação que temos notícia é a Argentina. Ora, a Argentina vive uma inflação descontroladíssima. A Argentina vive um nível de desemprego altíssimo. A Argentina vive supermercados que estão vazios de elementos básicos. A Argentina vive hoje o crescimento da miséria. Portanto, da Argentina até a Revolução Russa em 1917, o que vamos descobrir é que estas nações que aplicam esse tipo de governo que luta, ou seja, que estabelece um Estado autoritário para impor uma igualdade impossível na população, promove esse tipo de situação, ou seja, a miséria do povo. Não existe uma elevação dos pobres, o que existe é um achatamento dos ricos. Ao lado disso, nós vamos perceber um outro aspecto, que é um aspecto muito triste, é que estes governos socialistas, eles fazem com que uma cúpula, uma minoria, aqueles que são do partido e amigos do partido, eles, por meio da corrupção, eles se tornem bilionários. São pessoas que enriquecem às custas dos impostos e às custas de decisões desastradas que destroem a liberdade e destroem a possibilidade de progresso de uma nação.
Quando nós temos um governo que é centralizador, um governo que se coloca como uma divindade que vai decidir em tudo, ou pelo menos deseja decidir em tudo quanto à vida daqueles que são liderados, o resultado é este: é a formação de uma cúpula endinheirada, uma cúpula cheia de dinheiro. E isso não acontece apenas com aqueles, como eu disse, que estão ligados ao partido, mas também aos amigos do partido, até mesmo capitalistas inescrupulosos, que estão mancomunados a esse governo e aí então destroem as demais empresas e crescem e enriquecem. O Brasil viveu esta situação. O Brasil só não chegou a ir para o fundo do poço, como a Venezuela, como a Argentina, porque houve um estanque, houve vamos dizer, um aborto quanto a esse sistema. E aí então nós revertemos a fórceps, revertemos na marra esta situação, e aí o Brasil teve um fôlego e pôde, de alguma maneira, soerguer e ter ali um hálito de esperança. Agora veja, essas pessoas elas não vão entender isto. E é por isso que esse tipo de discurso, ele rende. Porque o que as pessoas querem, sobretudo as mais necessitadas, é ter comida na mesa, é ter o que comer, é poder ter um salário ou dinheiro, seja ele inclusive doado pela benesse do Estado, para que ele possa ir ao supermercado, à feirinha, à venda, comprar o seu alimento e poder comer. E esse é o grande trunfo do discurso da esquerda. E este tem sido o discurso da esquerda aqui no Brasil, prometendo comida, prometendo dinheiro, prometendo um tipo de dignidade que eles não darão no futuro. Porque o que todo governo socialista faz é se juntar àqueles que são inescrupulosos, àqueles que são corruptos, no que diz respeito ao comércio, no que diz respeito ao mercado, e eles então criam uma massa endinheirada às custas de uma população imensa que vai empobrecendo dia a dia. Eu sempre tenho dito que a Venezuela é um símbolo para isto. Enquanto venezuelanos estão comendo lixo, estão comendo aquilo que deveria ser totalmente descartado, pessoas magérrimas, crianças doentes, desnutridas, que não têm mais forças para nada a não ser para sair do país, fugir do sistema, nós encontramos Nicolás Maduro, um homem obeso, um homem gordo, um homem vistoso, por conta da vida nababesca que tem por trás do muro dos palácios. Isto é governo socialista. E isto certamente ocorrerá, olhando para o exemplo da história. Isto é o que ocorrerá aqui no Brasil, se a esquerda ganhar. Então é muito importante estarmos alerta com relação a isto e torcer para que o presidente Bolsonaro ele mude o seu discurso e ele de alguma maneira fale a esta população, não com mentiras, não com promessas falsas, mas que ele saia um pouco desse métier da classe média alta, e ele fale também a esta população mais carente, e que essa população mais carente ela possa entender o que está em jogo no Brasil. Nós temos a polarização e nós temos, de fato, o caminho que nos dá a possibilidade de dias melhores e o caminho de destruição, como aconteceu na Venezuela e como aconteceu na Argentina. Bem, pessoal, esse é o nosso vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Você que ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho, faça comentários o que você acha disso, o que você tem achado desses resultados aí das pesquisas, de que maneira você encara essa situação, como é que você pensa no que diz respeito ao discurso do presidente Bolsonaro e o discurso do ex-presidente Lula, e compartilhe esse vídeo. Se você gosta e entende que esse conteúdo é interessante, ajude-nos para que o canal cresça. E mais uma vez eu digo, veja se você está inscrito. Muitas pessoas se inscrevem, depois são retiradas de maneira muito misteriosa. Então vá lá, se inscreva e ajude o canal a crescer mais um pouco. E até a próxima.